Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje nós iremos aprender a tecer esse lindo par de luvinhas para o tamanho de 0 a 3 meses, tá? Pode servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, vai depender do tamanho, né, da mãozinha do bebezinho. Mas no geral é para o bebê de 0 a 3 meses. Certo, ó, é um trabalho bem facinho de fazer, todo feito no ponto cordão de tricô. Eu fiz esse parzinho para ele completar o kit que a gente já fez aqui no canal, ó. A gente tem esse par aqui de sapatinhos, ó, que você pode dobrar. Já tem videoaula aqui no canal, tá bom? Vocês podem ir lá para aprender. E a gente tem também, ó, esse gorrinho, olha que bonitinho. Já tem videoaula aqui no canal também ensinando a fazer este gorrinho. Então, vocês podem fazer o gorrinho, o parzinho de sapatinhos e depois, para completar, as luvinhas. Eu também vou fazer um colete, porque aqui no canal eu recebi uma mensagem me pedindo para fazer também um colete, para poder formar o kit. Então, eu vou fazer no próximo vídeo um colete bem simples também, super fácil, para que vocês possam completar aí a peça de vocês para doação, para presentear, tá bom? Então, antes de iniciarmos o nosso vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver durante a videoaula, é só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês, certo? Então, vamos lá aprender a tecer esse par de luvinhas. Bom, pessoal, para confeccionar o nosso trabalho de hoje, eu vou estar utilizando o fio de bebê. Eu peguei aqui esse fio, ó, com 2 fiozinhos juntos, um na cor azul e o outro na cor branca. Vocês podem estar utilizando qualquer fio de bebê na cor que vocês desejarem, tá bom? Eu vou estar utilizando também esse tear. Ele é um tear de pinos que tem uma cala de 2 centímetros. Então, ó, do centro deste pino ao centro deste outro pino, ele tem uma distância de 2 centímetros. Tá vendo, ó? Do centro desse pino ao centro desse outro pino, tem uma distância de 2 centímetros. Então, você pode estar utilizando qualquer tear compatível. Se o seu tear tiver uma cala menor ou maior, é só você fazer uma amostra do ponto que você desejar, de 20 pinos e 20 carreiras, e aí você faz o cálculo para verificar quantos pinos e quantas carreiras você vai precisar para tecer o nosso trabalho, tá bom? De acordo com as metragens que eu vou mostrar, certo? Eu vou estar utilizando também o meu gancho de tear, a minha agulha de tapeceiro, uma tesoura, tá? Bom, pessoal, eu vou iniciar o meu trabalho montando 21 pinos do tear. Eu vou montar daquela forma de zigue-zague, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó. Se você tiver algum pino, aquele pino externo ou um pino anterior, você pode montar no pino anterior. Mas, caso você não tenha, você pode, ó, fazer assim, ó. Você dá uma amarradinha aqui, tá? É uma opção para quem não tem nenhum pino extra, apenas os 21, pra gente começar a montar os nossos pontos. Então, eu vou começar montando em zigue-zague. Então, esse é meu pino número 1. Eu passo na frente dele, atrás do 2, na frente do 3, atrás do 4, e vou fazendo, ó, um zigue-zague. Na frente, atrás, ó. Certo? Parei esse aqui na frente. Dou uma voltinha e começo a tecer, ó. Tá vendo aqui? Dou uma voltinha, esse não tem nada, esse tem. Então, eu teço ele. Esse não tem nada, só passo na frente, esse tem ponto, ó. Então, eu teço
Todos os que tiverem pontos, ó, eu vou tecer. O que não tiver nada, eu só passo o meu pontinho aqui na frente, tá? Ó, só passo na frente e teço. Certo? Então, já iniciei aqui, já fiz a montagem inicial do meu trabalho. Agora, eu vou fazer a minha carreira, ó, em tricô. Certo? Eu venho aqui, passo o meu gancho de cima para baixo no ponto, busco o meu fio, ó, formo uma argolinha. Eu pego nessa argolinha, tiro o meu ponto, ó, do pino. Essa argolinha eu coloco no pino, certo? Passo de baixo para cima, puxo meu ponto de cima para baixo, tiro o meu ponto do pino e recoloco a argolinha, certo? Esse é o ponto tricô. E eu vou fazendo a minha primeirinha carreira aqui na ida, todinha em ponto tricô. Certo? Então, ó, é um pontinho super fácil, ó. Sempre buscando o fio de baixo para cima, tirando o ponto e recolocando a argolinha que você formou, puxando o fio de baixo para cima. Então, a gente vai fazendo isso até chegar lá no meu último pino. Cheguei aqui, ó, no meu último pino, faço o meu pontinho de tricô, certo? Então, eu fiz uma ida de tricô e agora eu preciso voltar. Eu vou voltar com o ponto meia. O ponto meia é só você passar o fio na frente do pino e tecer. Passa o fio na frente e tece. Esse é o ponto meia, tá? Então, toda vez que eu fizer uma ida de tricô e uma volta de meia, eu estou fazendo uma carreira de ponto cordão de tricô, certo? O ponto cordão de tricô, ele é a junção de dois pontos, que é o ponto tricô, e neste caso eu estou utilizando o ponto meia, porque os meus pinos, eles têm o espaço, ó, grande, é uma cala de 2 centímetros, tá? Então, por isso eu uso o ponto meia. Se eu utilizar o ezinho, o meu ponto fica muito aberto, mas se você estiver utilizando um tear em que o pino é mais próximo e até mais fininho, né? Mais próximo e mais fino, o seu ponto vai ficar menor. Então, você pode utilizar o ponto ezinho, tá? Também, se você estiver utilizando, mesmo com a cala grande, um fio mais grosso, você também pode utilizar o ezinho, tá bom? Tudo, então, depende do tear que você está utilizando, dos pinos e da cala, tá? Então, eu fiz aqui a minha primeira carreira de cordão de tricô e eu vou seguir agora desta forma, ó. Vou ir com mais uma carreira de cordão de tricô, indo de tricô e voltando de ponto meia, certo? Ó. Então, vou fazendo aqui mais uma carreira de tricô até chegar lá no meu último pino. Quando eu chegar no meu último pino, eu vou retornar fazendo o ponto meia, certo? Então, eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês, ó.
já tá chegando aqui no final. Ok, agora eu vou voltar. Vou voltar com o ponto meia. Só passar o fiozinho assim na frente do pino e tecer. Certo, ó, já terminei aqui a minha volta. Então, eu fiz aqui 2 carreiras de cordão de tricô. Fui com tricô, voltei com meia, 1 carreira de cordão de tricô. Fui mais uma vez com tricô, voltei com meia, 2 carreiras de cordão de tricô. E eu vou seguir nessa sequência até eu completar o total de 9 carreiras completas de cordão de tricô. Certo? Então, eu já fiz 2 aqui, vou continuar tecendo no ponto cordão de tricô até eu completar 9 carreiras. Quando eu completar, eu volto com vocês. Bom, já fiz aqui 9 carreiras de ponto cordão de tricô e agora eu vou fazer o passa-fitas. O passa-fitas eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer 1 carreira de ida de tricô normalmente. Então, ó, eu vou fazendo aqui, ó, o tricô. Até chegar lá no meu último pino. Certo? Vou continuar até chegar no último pino. Bom, cheguei aqui, ó, no meu último pino. Fiz aqui mais um ponto tricô. Agora, ao invés de eu voltar em ponto meia, eu vou voltar em ponto ezinho. Mas os meus pontos de borda eu vou fazer em meia, para que eu possa depois facilitar a minha costura, tá? Então, ó, vou fazer aqui ponto meia, certo? E agora, eu vou fazer ezinho. O ezinho é só ir dando voltas no pino, tá? O meu ponto ezinho, ele é um ponto largo, né? Quando eu utilizo um fio fino. Então, ele vai criar aqui várias aberturinhas, onde eu vou poder fazer, passar a minha fita, tá? Então, ó, esse aqui eu pus em ponto meia, tá? E o restante em ezinho. Agora, eu simplesmente vou pegar e continuar tecendo aqui o meu ezinho até chegar no meu último pino, ó. Tá vendo que ele já fica bem larguinho, ó? Ele já fica bem mais larguinho. Então, os pontos não vão ficar fechadinhos. E nessas aberturinhas eu vou poder passar a fita, vou poder passar o cordão, né? Certo, ó. Então, fiz aqui o meu passa-fitas. Depois do passa-fitas, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, que seria a barrinha da minha luva, certo? Só que nesse daqui eu não vou fazer uma barrinha diferente, ó. Eu já tenho um pronto aqui. A gente acabou de fazer essa parte. E aí, tem essa parte aqui, ó, que a gente vai passar o cordãozinho, que a gente vai passar a fita, ele vai ficar mais abertinho. E agora, aí embaixo, eu vou continuar tecendo em ponto cordão de tricô para ficar desta forma, certo? Então, eu já fiz aqui o passa-fitas e vou tecer mais 3 carreiras de ponto cordão de tricô, uma ida de tricô e uma volta de ponto meia. Feito essas 3 carreiras, eu volto
para mostrar para vocês e pra gente tirar o nosso trabalho do tear. Bom, já finalizei aqui, ó, as 3 carreiras de cordão de tricô depois do passa-fitas. E agora eu vou tirar o meu trabalho do tear. Então, eu vou fazer o arremate duplo, na qual eu faço, onde eu teço sempre os 2 pinos, tá? Então, ó, pino 1, vou tecer. Pino 2, vou tecer. Passo o 2 para o 1, teço o 1, passo o 1 para o 2. Certo? Já arrematei 1. Então, agora esse virou 1. 1, 2. Teço 1, teço o 2. Passo o 2 para o 1, teço 1, passo o 1 para o 2. E agora o 2 se torna o número 1. Já arrematei 2. Certo? Então, esse eu chamo de arremate duplo, porque, ó, é 1, 2, sempre tecendo de 2 em 2. Passo o 2 para o 1, teço 1, passo 1 para o 2. Pino 1, teço, pino 2, teço. Passo 2 para o 1, teço 1, passo 1 para o 2. Certo? Eu faço esse arremate porque ele fica mais elástico, tá bom? Então, eu vou continuar tecendo dessa forma até o meu trabalho sair do tear, certo? Então, ó, eu vou agora dar continuidade. A hora que eu chegar lá nos 2 últimos pinos, eu retorno com vocês. Já cheguei aqui, ó, nos meus 2 últimos pinos. Então, teço o primeiro, teço o segundo, passo o segundo para o primeiro, teço o primeiro. Como a gente já finalizou, você não precisa passar para o segundo, né? Você só tece aqui novamente para a gente poder tirar e corta o trabalho. Então, ó, corta aqui o fio que sobrou. Puxa aqui, ó, o nosso trabalho saiu do tear, certo? Ó, ele fica assim. E aí, a gente organiza ele, ó. Dá uma puxadinha. Olha que belezinha que fica. Tá vendo como fica o passa-fitas aqui, ó? Fica com várias aberturinhas. Daí, você escolhe aonde você quer passar. É bem facinho, né? Eu gosto bastante de fazer dessa forma. E aí, essa parte aqui, que foi a nossa montagem inicial, o que que a gente faz? A gente simplesmente, ó, puxa todo o trabalho até, ó, fechar. Tá vendo? Você vai puxar ele aqui todinho, que daí ele vai começar a fechar. Tá vendo aqui? Que belezinha, ó. Vendo aqui, ó. Fechou aqui, ó. Tá vendo? Fechou, a gente vai virar ele aqui e vai costurar a lateral. Então, aqui no final, no arremate, eu deixei um fiozinho pequenininho, só para eu fazer um arrematezinho depois aqui. Para costurar, eu vou utilizar esse fio que a gente puxou, que daí a gente já puxa, arremata aqui e costura a lateral, certo? Então, vamos fazer isso agora. Bom, coloquei aqui, ó, a minha agulha, certo? Puxei aqui, ó, a frente, a parte de cima. Eu vou virar na parte de dentro para poder fazer uma costura melhor. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? O meu fio, ele passou aqui por dentro, certo? Então, agora eu vou vir aqui do outro lado e vou passar, ó, pelos mesmos fiozinhos que eu já passei, tá vendo? Pra ficar mais apertadinho. Até sair lá do outro lado, ó. Passei. Puxo novamente, ó, pra fechar bem.
Fechou bem? Venho aqui. Fechou bem, venho aqui e dou um pequeno arremate, ó. Pra ele ficar bem fechadinho. Tá vendo aqui, ó? Ficou bem fechadinho. E agora, o que que eu faço? O meu trabalho aqui na lateral, ó, eles têm aqui, ó, umas bolinhas, tá vendo? Ó, que é o finalzinho do meu ponto. Eu vou unir uma bolinha daqui com uma bolinha do outro lado, certo? Então, eu venho aqui, ó, vou unir bolinha com bolinha. Deixa eu organizar. Aqui, ó. Então, eu venho, pego uma bolinha desse lado, o azul e o branquinho, tá? Sempre as duas cores juntas. E pego uma bolinha desse outro lado, ó. A parte de cima fica meio fechadinho, então você tem que colocar bem, isso. Aí, agora eu venho com uma bolinha desse lado. Com uma bolinha do outro lado. Agora, desse outro lado. Eu não vou pegando aqui, essas bolinhas aqui laterais, ó. Pro meu trabalho começar a fechar. Tá vendo aqui? Então, agora eu vou seguindo desta forma. Pego uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. E vou fechando todo o meu trabalho. Certo, ó? Vou fazendo isso, ó, pegando bolinha por bolinha até chegar aqui no final. Bom, ó, já cheguei aqui, ó, no final. Fui unindo as laterais, olha como que ficou. Certo? Então, dou uma puxadinha pra ficar bem certinho, ó. E aí, agora, eu vou fazer o arremate desses fios aqui dentro. Certo? Eu vou pegar, vou passar aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer um arrematezinho bem aqui, pra ele não soltar, né? Melhor. Então, eu vim aqui com o meu trabalho. Vou fazer aqui, ó. Fazer aqui um nozinho. Pra ele não sair, certo? Feito esse nozinho, eu vou vir aqui por dentro, ó. E vou passar. Aqui, ó. Passar aqui por dentro pra eu poder fazer o arremate, certo? Bem escondidinho aqui, ó. E faço o arremate aqui dentro. A mesma coisa eu vou fazer com esse daqui. Vou passar aqui dentro. Passou. Aqui, ó, passou, certo? Esse daqui, como ele foi o arremate, ele já tá certinho. Só vou passando ele aqui, ó. Por dentro também. E aí, eu faço o arremate aqui dentro depois. Certo? Olha como que ficou a luvinha, gente. E aí, vocês vão fazer um cordãozinho, tá? Que nem esse daqui que eu fiz, ó. Vocês podem fazer um cordãozinho. Eu fiz utilizando os dois fiozinhos. Eu fiz com uma agulha de crochê, tá? Aqui, ó, agulha de crochê que eu fiz, de 3 milímetros. Então, eu fui fazendo aqui os cordõezinhos, ó. Olha que belezinha que ficou. Eu fiz umas 70 carreiras, tá? E aí, já acabou que deu certinho. Então, eu fiz... Passei nos buraquinhos aqui e amarrei, tá? Aí, vocês podem colocar fita, pode fazer esse cordãozinho também com a agulha ou fazer o cordão no tear, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer cordão no tear. Então, agora, você vai pegar e vai passar o cordãozinho pra ficar igual a esse daqui. Certo? Eu vou tirar as medidas aqui para vocês verem como que ficou. Então, ó, num geral,
deu aqui uns 10 centímetros. 10 centímetros, ó. Tá vendo aqui? 10 centímetros. E aí, daqui até aqui deu uns 7 centímetros, ó. 7 centímetros. E aqui na parte de baixo, uns 3 centímetros. Vendo aqui? Se você olhar só aqui, dá uns 2,5. Mas contando com o passa-fitas, dá uns 3 centímetros, 3,5, tá bom? Se ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, não faz tanta diferença não, tá bom? E aqui na lateral, ó, 7 centímetros. Então, no total, 14 centímetros, ok? Que daí a hora que você fecha, dá 7 na frente, 7 atrás, 14 centímetros. Ok, pessoal? Então, assim ficou o nosso par de luvinhas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, que assim que eu ver, eu vou responder para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.